para o Brasil. Não é? O controle da malária, que tinha que ser feito o controle da malária, porque senão a estrada não avançava. O controle da febre amarela e o saneamento de Manaus. Posteriormente, Carlos Chagas, em 1912 a 13, fez uma longa viagem para aquela região, mostrando as condições da Amazônia. Ele visitou 27 localidades em vários rios, fez um lindo relatório. É bom que quem tiver a curiosidade de ler aqui, temos esse relatório. Depois, em 1956, o Olímpio da Fonseca foi membro das nossas academias de medicina, chegou a presidente, e também da Academia de Ciência. Criou o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que hoje existe, é extremamente importante. Tem uma pequena participação em saúde, mas tem uma grande participação no estudo da natureza, na pesca, numa série de aspectos, né? Depois entrou a Fiocruz, lá, em 1994, um escritório técnico que foi instalado em Manaus. Esse escritório técnico evoluiu posteriormente para um centro de pesquisas, foi dado o nome de Leônidas e Maria Dini, hoje é um centro de pesquisa importante, e foi incorporado recentemente à Fundação Oswaldo Cruz, o IPEPATRO, em Porto Velho, em Rondônia, dirigido por um membro dessa academia, Dr. Luiz de Delbrando da Silva, um grande pesquisador, extremamente importante. Aos 85 anos, ele é aposentado e caçado aqui no Brasil, foi para a França, foi chefe de laboratório no Instituto Pasteur de Paris, aposentou-se no Instituto Pasteur de Paris, e ele podia ter ficado na Praça de Vosges. Certa vez eu disse que é o Dr. Cláudio Ribeiro, podia estar morando aqui em Ipanema, podia estar nos Jardins, em São Paulo, mas ele foi morar em Rondônia, num lugar que tem estrada, não me lembro o nome, sem número, e lá instalou um instituto de grande importância. Finalmente, o nosso departamento, em 1991, começou algumas incursões com alunos de pós-graduação. Posteriormente, assentamos em Barcelos, fica no médio Rio Negro, é o maior, se não o maior município, o segundo maior município brasileiro, maior do que o estado da Paraíba. As dimensões lá são realmente imensas. E agora nós temos um laboratório lá assentado, onde temos pesquisadores itinerantes que vão com certa frequência, e nós temos aprendido muito nesses 20 anos. Praticamente tudo que se faz na Amazônia brasileira é original. Original para nós que não conhecemos. O Carlos Chagas fez esse relatório, que depois foi incorporado ao relatório de Oswaldo Cruz, e ele descreveu as doenças mais frequentes. A malária, ele dizia que tinha uma forma clássica, que a malária é grave, e que tinha uma forma polineurítica, possivelmente um equívoco, que havia um beriberi, possivelmente era naquela época, né? Concomitância de doenças, e hoje nós sabemos que isso não existe. A leishmaniose, que passa amplamente lá, uma doença chamada purupuru. Eu pesquisei muito e realmente não encontrei essa doença na nossa nomenclatura atual, nem coisa parecida. Possivelmente a pinta, uma trepanomatose. Ele fala depois nas feridas bravas, que era na realidade a leishmaniose visceral, a leishmaniose mucosa naquela ocasião, a sífilis, a polpa, né? Que é uma trepanomatose, a sífilis da lepra, a ancilostomose,
Desinterias. Eu estou ficando o marido ideal, vocês me desculpem, cego, surdo, mas passei a falar demais, esse é o grande defeito, né? As desinterias, o relato do alcoolismo, isso hoje nós vemos isso com uma evidência enorme, nós vamos nos referir isso daqui a pouco, e algumas doenças de animais que não se vê mais hoje, o mal das cadeiras e a piroplasmose. Isso foram as doenças principais relatadas no Carlos Chagas. O Oswaldo Cruz, com a sua ousadia, ele só fez esse instituto Oswaldo Cruz porque era um homem ousado. E em viveu apenas 44, 45 anos de vida, e ele fez uma proposta para o serviço de saúde na região amazônica, incorporando sua própria vivência e incorporando o relatório do Carlos Chagas. Então ele planejou um hospital geral central em Manaus, ligado ao Instituto de Pesquisa. Ele era um homem muito vinculado à pesquisa. No Rio Madeira, instalações sanitárias, na Madeira Mamoré, foi onde ele realmente trabalhou. No Rio Solimões, um posto hospital em Quari, Fonte Boa. Hoje, essa região, Quari, Tefé, é uma região grande produtora de petróleo, uma riqueza enorme, energética, no subsolo e de gás. No Rio Juruá, um posto hospital, em São Felipe. No Rio Tamaracá, um posto hospital em Vila Ceará. No Rio Imbira, um posto hospital na parte alta. Rio Acre, postos hospitais em Rio Branco, Abamã e Chapuri, terra do nosso grande cirurgião, Adib Jatem, e de Chico Mendes também. No Rio Purus, um hospital em Lábrea, que hoje é considerado ainda uma região remota. No Rio Iaco, posto hospital em Santa Madureira, e foi o último lugar onde o Brasil erradicou a febre amarela urbana. 1942. Ela tinha sido erradicada aqui no Rio de Janeiro, na década de 30, mas reapareceu em Santa Madureira e foi erradicada em 1942. O Rio Negro, um posto hospital em Santa Isabel, que hoje é uma das áreas onde nós trabalhamos. Conclusão de Oswaldo Cruz. Veja a ousadia dele. Realizado o plano de campanha sanitária constante das linhas acima, posso afirmar com segurança que desaparecerá o obstáculo capital que o progresso vertiginoso a que está fadado o vale do maior rio do mundo, e ficará assim entregue à civilização, uma das mais ricas, se não a mais rica zona do Brasil. E ele arremata dizendo: está na mão do governo realizar esse feito. Não estava tanto assim na mão do governo, que até hoje não foi feito. Isso datado de 9 de setembro de 1913. Como nós vemos hoje os agravos da saúde na Amazônia? Tem a malária, infecções por arbovírus silvestre, febre amarela, oropuche, maiaro, mais recentemente o dengue. O dengue entrou por Roraima e espraiou-se por lá, entrou o dengue 4, depois desapareceu. Agora reentrou por aquela região e espalhou-se pelo Brasil. Nós estamos vivendo uma grande epidemia, inclusive aqui no Rio de Janeiro. A oncocercose, endêmica entre os Yanomamis, né? Acidentes por animais peçonhentos, insetos peçonhentos, a blastocnicose peleidiforme, doença de Jorge Lobo,
as gastroenterites de regulação hídrica, né? Algumas delas extremamente importantes, que se confundem com cólera, né? Que é produzido por Escherichia coli, no caso, essa disenteria, mas que é absolutamente idêntica à cólera. Isso incide lá com grande frequência. O ictismo, ou seja, o contato com peixes peçonhentos. A doença de Chagas, se houver tempo, eu vou dar alguns traços aqui e me justificar, porque o seminário é de doenças não transmissíveis, mas a doença de Chagas é a mais parecida das doenças transmissíveis, que não é transmissível. Tem cardiopatia, tem doença cerebral, tem o embolismo, tem as doenças digestivas e tem as formas bastante graves. Eu pedi ao Marcelo, quando tivesse que interromper, ele me dissesse basta. Você me diz isso, né? Tá bom, não precisa mais e vocês não vão perder muito. A principal parte é essa. As hepatites virais do sudeste amazônico, inclusive a hepatite delta, que praticamente hoje está erradicada, porque era gravíssima, hepatite gravíssima, porque é a junção do vírus B com o vírus delta, que dá uma hepatite fulminante, particularmente naquela região que eu mencionei, lá em Lápia, e que hoje, com a vacinação, aliás, o Brasil tem um programa de saúde pública bem sucedido, que é o Plano Nacional de Imunização, o PNDI. Realmente é o plano que funcionou no Brasil. Nós conseguimos erradicar uma série de doenças, sarampo, poliomielite, tétano, está praticamente erradicado, a difteria, uma série de outras doenças. Nós conseguimos erradicar com apenas um plano bem feito e bem executado. Os dias de vacinação, etc. As helmintias intestinais, que isso tem em todo o país, né? A leishmaniose tegumentar e o alcoolismo. O alcoolismo é uma enfermidade gravíssima na região amazônica. Quem for a Santa Isabel, no Médio Rio Negro, você vai encontrar montes de índios bêbados pelas ruas, caídos. E não há um programa de controle do alcoolismo nessa região.